Hi allesammans! Välkommen igen! Oi todos vocês, sejam bem-vindos novamente. Estou aqui com esse vídeo, a gente vai falar sobre o tema alfabeto. É um tema que a gente já viu em um vídeo anterior, mas eu acredito que agora vai ser feito com excelência, para que vocês possam entender melhor. Como a palavra de Deus diz, tudo que a gente deve fazer, que seja com amor, que seja com excelência. Então, muito melhor do que um papel, é melhor um quadro para que possa ser explicado tudo direitinho. Aqui embaixo vocês vão ver o Facebook para vocês não esquecerem que depois de ver o vídeo eu envio alguns links lá para vocês olharem, alguns exercícios também eu vou postar. E para começar hoje, eu quero explicar uma coisinha para vocês que também não foi explicado, eu acredito que não foi explicado da outra vez. Aqui na Noruega, um substantivo, no caso aqui o alfabeto, né? Alfabeto, o substantivo ele nunca é sozinho. Ele sempre tem um artigo agarrado nele. Então eu nunca vou aprender que isso é um alfabeto. Eu vou aprender que é et alfabeto. Isso aqui é um artigo. Nós temos o artigo masculino, feminino e o artigo indefinido. Esse aqui, o et, na Noruega, é um artigo indefinido. Existe também o en, que é o masculino, e o ai, que é o feminino. Agora é o seguinte, gente. O fato de ser masculino ou feminino ou ser indefinido não tem relação nenhuma, não tem regra específica. No português a gente ainda tem um pouco assim, se isso vem com A, então é feminino, se tem um A no final, então é feminino. Aqui no norueguês a gente não tem isso. Na verdade, você aprende, você decora que aquele substantivo tem aquele artigo. Então, quando a gente não aprende alfabeto, a gente aprende et alfabeto. Então, é só para que vocês saibam de início, porque toda palavra, todo substantivo que vocês aprenderem, vocês vão ter que aprender como artigo. Assim é o norueguês. Mas acaba que chega com um tempo que não fica difícil. Então, vamos começar com a primeira letra do alfabeto, que é o A. Percebam que o A, ele não é o A do português. Não, a gente não faz esse som com a boca aberta. Ou com o som para fora. A gente faz o som para dentro, assim. Ó. Então fica uma coisa, um A para dentro. Então esse A. E todas as vezes que vocês forem pesquisar e de repente vocês encontrarem assim. Porque aqui é como se escreve e vai aparecer assim, que aqui é como se fala. Esse tracinho aqui embaixo do A quer dizer que é justamente com esse som para dentro. Ó. Por exemplo, quando a gente fala en banan. Esse som, banan, não é banana, banana, né? É o som banan. Então, é esse A para dentro, né? O B também não é diferente. B se fala B. C, o D. Lembre que sempre esse tracinho de baixo significa dizer que o som, ele é um som fechado. E o F, que é justamente onde muda o som. O som desse E, ele é um som agudo. Então, ele vai ter um pontinho no final, aqui embaixo. Isso quer dizer que é um som agudo. F. O G, que tem um som para dentro. G. Um que é bem diferente de como a gente usa no Brasil é o H. No português é H. No norueguês é Rå. É o H mais a vogal O, que a gente vai ver no final do alfabeto, porque existem 3 vogais a mais do que o nosso alfabeto no português. Rô, U, I, não é um I,
O J, que também tem um som muito diferente do português. O J, ele tem um som de Y. É como se fosse um I mais um E. Y. O CO, gente, é o som do K, mais o O também. Co. L, M, N. No português a gente costuma, não no L. O L é normal, como é mesmo. É assim o L. L, a gente vê que é um som agudo, então é L. E tem o M, N. Aqui no norueguês a gente precisa falar M, N. Esse som existe. No português, a gente acaba sumindo com o som do M e o M, quando ele está no final da palavra. Aqui não. Aqui a gente fala M, M, N. Sai esse som mesmo. Então é o M e o M. Então até aí deu para pegar, né? Então vamos agora para o... Vou apagar aqui. Vamos agora para a consoante que tem um som diferente, que é o U. O U, no caso do português aqui. O norueguês é o seguinte. No norueguês, o U, ele tem som do nosso U. Então a gente tem que sempre perceber, porque senão quando a gente vai ler as palavras em português, as palavras em norueguês, a gente acaba falando O. E não é O, é U. É um U. Com a boca fechada. U. Depois vem o P. Fechado também. P. Depois vem o Q, que é uma mistura do A com o U norueguês, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais depois. Aí vem o Q, depois vem o AR, que vocês veem que é um som agudo, AR, né? Depois vem S, tem um som agudo também, S. Depois vem o T, volta a ter um som fechado, T. Depois vem o U, que é esse que é diferente também. Esse é um som diferente, tá, gente? O U tem som do U da gente e o U é assim, U, faz um biquinho, U. Com ele é bem diferente, ele também. É um som diferente pra gente. Depois vem o V, que é normal, V, som fechado. Depois vem o W, que é como se fosse 2 vezes. Doble é o dobro. Então, W, que vai... O som vai sair assim. Essa palavra se fala assim, W. Depois vai vir o X, o assunto mais agudo, X. Depois vem o Y, ele é uma vogal no norueguês. E ele fala I. Tem o som, só para não confundir, U com I. É um I com biquinho. E o outro é o U
com um biquinho, né? O Y, depois vem set, se escreve assim, set. Isso, set. Depois vem as três vocais que a gente não tem no nosso alfabeto, que é E, O. Seguinte, a primeira é que é uma soma do A mais o E, fica A. Eu sou meio diferente, né? Mas é assim mesmo, é a junção do A com o E. Tem o tem o, depois do tem o eu digo assim que o é como se a gente fosse vomitar. E tem o que é quase o mesmo som do nosso O, com acento, por exemplo, a palavra avô. Avô. Esse O que a gente tem. Com acento circunflexo em cima do O. Aqui é E, minúsculo. E aqui é o O, minúsculo também. Pronto, esse é o alfabeto norueguês. Então, a diferença do alfabeto, as maiores diferenças, além do som que vocês acabaram de ouvir agora, as diferenças também são as vogais. Que além dessas três vogais, o Y, o I, ele também é vogal, né? E as vogais normais que nós temos no português, que são normais pra gente, né? A, E, I, o O, E, I, U, I. Né? É um pouquinho diferente, mas eu vou também enviar um link para vocês do áudio de um norueguês falando o alfabeto, que fica muito mais fácil de vocês repetirem e acabarem chegando ao entendimento, certo? Agora a gente vai falar rapidinho, que é um link também de um áudio que eu vou enviar para vocês, a soma de algumas vocais e vocais longas e vocais curtas. Gente, eu tô falando vocais porque no norueguês é vocal, en vocal. E eu acabo esquecendo que no português é vogal, é vogais. Então, desconsiderem quando eu ficar fazendo uma mistura de idiomas. Isso é muito normal quando você começa a aprender um idioma, que você principalmente está no outro lugar, né? No lugar que se fala o idioma que não é a sua língua mãe, né? Então, vamos lá. Tem outro também... Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é concernente ao alfabeto também. Que no caso são as vogais que a gente tem no norueguês, né? Que é A, como eu disse a vocês, I, O, I, U, I, E, O. Quase não deu, né? Ficou bem no finalzinho, mas aí eu vou apagando embaixo para poder escrever depois em cima. Aqui. Com a letra, com a vogal a gente pode fazer. Vamos ter dois exemplos aqui. Não. Com a vocal A eu vou fazer a vogal A. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem só a diferença. Aqui são duas palavras semelhantes que possuem dois significados diferentes. E tudo vai depender de como você fala. Por exemplo, quando tem duas ou mais consoantes depois da vogal, essa vogal ela vai ser curta. Então vai ser assim, tak. Esse tak quer dizer obrigado em norueguês. Já esse aqui é tak.
Percebeu que ele é longo? Isso aqui significa telhado em norueguês. E sempre quando tiver somente uma vogal depois, somente uma consoante depois da vogal, quer dizer que ele será uma longa uma longa vogal. Então, quando tem duas ou mais consoantes, ela fica curta. E quando tem apenas uma consoante depois, ou nenhuma, ele fica longo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Deixe-me ver. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é... Ok. São duas palavras semelhantes também. Essa palavra aqui, lese, significa recarregar. Então, depois da vogal, tem duas consoantes. Então, ela é uma vogal curta. Lese. Já aqui é lese, que é o verbo ler. O lese significa ler. Então, aqui como a gente vê, só tem uma consoante, né? Vamos ver mais outra. A palavra. São duas palavras semelhantes, quase com a mesma pronúncia, mas um pouquinho diferente. Na hora que você fala, você vê quando a vogal ela é curta ou quando ela é longa. Então, eu vou até apagar aqui em cima para que fique para entender melhor, tá? Aqui no caso seria curta vocal, corte. E aqui seria a vogal longa. Lang. Kort, lang. Então vamos lá. Ille. Ai, gente, eu fiz ao contrário, tá? Aqui. Pronto. Sim. Ille. Tá vendo aqui tem a vogal e duas consoantes depois. Desculpa. Duas consoantes depois. Aqui nós vemos a vogal, apenas uma consoante depois. Nesse caso aqui é bem rapidinho que fala. Ille. Que essa palavra aqui significa ir rápido. Ille. Já aqui, ille significa... ai, gente, eu troquei o significado. Me perdoem. É o seguinte. Aqui, ille, rápido, significa ruim, algo ruim. Ille significa rápido. Então, você vê que tem significados diferentes. Para o... deixa eu ver... duas palavras diferentes. Corte vocal para o... Ok, vamos lá. Eu não estou encontrando aqui a do... né? Mas a gente pode fazer com outro que é o... a gente já fez. Então, vocês tiveram entendimento, né? Sempre quando tiver uma consoante, duas ou mais consoantes, depois da vogal, então ele vai ficar um som rápido. Tac. E quando for longo, vai ficar tac, que é telhado, né? Então, gente, é isso que eu queria que vocês soubessem. Vogais curtas e vogais longas, que é a diferença de você falar. E, gente, eu vou dizer, ó,
esse assunto aqui de vogal curta e vogal longa não é todo livro que dá ênfase. Por exemplo, o livro Ni Norge, que é esse livro aqui, vou mostrar pra vocês, eles dão muita ênfase a isso. E na hora de falar é muito importante, porque quando você começa a fazer uma leitura em norueguês e você não tem noção de como falar quando é uma vogal curta e quando é uma vogal longa, então acaba que você começa a falar palavras que têm significados diferentes. Aí a interpretação do seu texto pode acabar sendo errada. Então isso é importante não falar, é importante que a gente saiba. Esse livro no Norge, ele é excelente, ele explica muito a respeito disso. Já o livro Migra Norsk, ele não dá ênfase a isso. Ele explica um pouco, mas ele não dá ênfase a isso e você não chega a um entendimento disso. Acaba que quando você vai ler um texto, você acaba lendo o texto todo errado, né? Então, sai muita e muita coisa errada mesmo, porque às vezes a gente acha que mas só por causa de uma palavrinha, de uma forma de falar, isso faz toda a diferença. E essa coisa a gente vai aprendendo com o tempo, quando a gente vai fazendo uma leitura em norueguês, até porque de quase 6, 8 meses que eu estou fazendo o curso de norueguês, a gente está dando isso agora, de vogal curta e vogal longa, porque como a gente usava o livro Migra Norsk, então a gente não tinha ênfase nisso e a gente não tinha nem observado ainda. Mas agora, como a gente está com esse novo livro, Ni Norge, então ficou mais fácil da gente entender. Outra coisa também que eu quero que vocês entendam quando a gente for fazer uma leitura é a questão do ditongo. Então, ditongo assim, por exemplo. Quando é um ditongo, desculpa, mas o I fica, por exemplo, eu vou botar algumas palavras aqui. Pronto. Existem 3 palavras aqui. Vai, que tem até o livro På vai, que significa caminho. Aquele livro På vai significa no caminho. Vai. Lai, que é quando você tá triste, você fica lai. E leilighet, que significa apartamento. Então, lai, vai. Fica o E, mas o A fica o som de ai. Aqui é a mesma coisa no ai. Quando é ai, é ai. Por exemplo, kai, hoi. Lembra que o A mais o I, ou que o A no norueguês ele é O, ele não é A que a gente faz, né? Tem também o som do E, mas o I, que é, por exemplo, bøye. Bøye é um verbo que é conjugar. Bøye. Outro também é fornøyd. Fornøyd, isso quer dizer que você está satisfeito. E tem também a junção do O, U, que aqui fica Saúl, que é ovelha. Posso botar outro aqui também. Austrália. Lembra que o é U, Austrália. E também o ditongo E, U, que é euro. Europa. Lembra que o O tem som de U? Europa. Lógico, gente, que vai ter palavras em que o U vai ter som de O. Então, por exemplo,
tog. Tog. Isso aqui é trem em norueguês. Deveria ser tug, tug. Mas não, ele tem um som de o, tog. Então, você já vê a diferença. Isso pode ser, mas isso aí a gente vai aprendendo com o tempo. Então, esses aqui são os ditons. E quando a gente começar a entrar nas palavras, vai dar mais pra gente ter entendimento. A gente lê e vai ter um entendimento melhor. Certo? Isso é extremamente importante, gente. Para quem tá começando, isso é extremamente importante. Tá? Então, a gente já sabe o alfabeto. A gente já sabe muitas coisas. Então, eu vou ensinar uma coisa a vocês que vai ajudar a firmar vocês no alfabeto. Aqui na Noruega, a gente faz uma pergunta do tipo: Kan du stave det? Eu vou escrever essa frase aqui. Kan du stave det? Por exemplo, aqui é a mesma coisa que eu disser. Por exemplo, eu vou e pergunto para uma pessoa: Vad heter du? Qual é o seu nome? A pessoa responde, eu respondo, por exemplo: Jeg heter Priscila. Kan du stave Priscila? Pode você soletrar isso? Kan du stave det? Ja, jeg kan stave. Det er P R I S C I L A. Priscila. Isso você pode fazer com o nome de vocês, o nome de cidades, por exemplo. É uma cidade que eu moro. A minha cidade chama Varhaug. Kan du stave det? Ja, jeg kan det. V A R H A U G. Varhaug. Por exemplo, outra coisa assim, vou colocar o nome do meu marido, que eu aprendi um dia desses a falar. O nome é Jan Trygve. Foi muito difícil. Você vai demorar também para falar. Kan du stave det? Ja, det er J A N T R Y G V E. Jan Trygve. Então aí você pode trabalhar com outras palavras no seu cotidiano, mesmo quando as pessoas forem falar o nome dela, ou você simplesmente conhece algumas pessoas, ou simplesmente você vê o nome dessas pessoas, e aí você começa a soletrar para você aprender muito o alfabeto, porque isso é necessário na hora que você vai fazer a leitura em norueguês. Então é isso, gente. Eu acredito que a gente deu uma acrescentada bem ampla. O estudo do alfabeto foi bem amplo dessa vez. A gente passou quase meia hora falando só sobre o alfabeto. Então é isso. Aqui tá o Facebook embaixo, vocês vão acompanhar. Eu vou botar alguns exercícios lá. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês mais uma vez. Nos falamos em breve. Ha det!